Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom vivê-los. Mais um domingo, com a graça de Deus. Sempre um privilégio poder estarmos juntos na casa do Senhor para louvar, agradecer, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Para que nós possamos começar a abaixar suas cabeças. Vamos um minutinho a gente orar. Olhem no seu interior, lá no seu interior. Olhem com Deus, abram seus corações. O momento de estarmos juntos na presença do Senhor, o momento de buscar a Ele, de agradecer, de levar a Ele as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos anseios. É hora de colocar no altar do Senhor tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que passamos, tudo aquilo pelo quanto nós precisamos cada vez mais estar próximos a Ele, quando sentimos falta dEle, se estivermos longe, e quanto precisamos dEle. Baixe suas cabeças, olhe no interior com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar vida, Pai. Obrigado por todos os dias, as suas misericórdias se renovam pelas nossas vidas, Pai. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor tem colocado a cada um de nós, meu Pai. Agradecemos e buscamos o Senhor, pois Tu és muito digno, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Louvo ao Senhor por cada um. Aqueles que estão por vir, meu Pai, que o Senhor nos traga em segurança, Senhor. Aqueles que não puderam, Pai, estar conosco, numa próxima oportunidade, possam estar, Pai. Possam ouvir falar cada vez mais do Senhor, cada vez mais possamos ter intimidade contigo, Pai, e elevar os nossos corações em Ti. Nessa noite, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo. Obrigado, ó Pai. Em cada detalhe, Senhor, vemos o Teu agir. Em cada detalhe, Pai, vemos e sentimos a Tua presença. E nos traz conforto. Nos traz conforto, porque às vezes o medo nos aterroriza, Pai. Mas o Senhor nos traz paz. O Senhor nos mostra, Senhor, que em Ti somos e sempre seremos mais que vencedores, Pai. Cuida de nós. Cuida dos enfermos, Pai. Quero colocar no coração os enfermos. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha elevar as orações ao Senhor, para que todos possam ser tocados por Ti, Pai. Usa os médicos, auxilia nas medicações, Senhor. Traga a cura, meu Pai, daqueles que necessitam. Também peço, meu Pai, pela cura espiritual de tantos corações, Senhor, tanto precisam de Ti. Senhor, fala conosco nessa noite, meu Pai. Desde o introdutório, aos louvores, a palavra que será pregada pelo pregador, meu Pai. Usa cada um, Senhor, para falar com o Teu povo. O Teu povo anseia cada vez mais de Ti, Pai. O Teu povo tem sede de Ti, Senhor. Quebrando os nossos corações, meu Pai. Pois tudo que será feito nessa noite aqui, meu Pai, para a honra e glória do Teu Santo nome, Senhor. Fala conosco, transforma os nossos corações, Pai. Dá-nos um coração semelhante ao Teu, Pai. Disposto a obedecer, disposto a Te ouvir, disposto a seguir o Senhor, Pai, com humildade. Obrigado, Pai. Toca cada um de nós nessa noite. Fala conosco, Pai. Eu te oro e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas 1, 37. Lucas, capítulo 1, o verso 37. Lucas 1, verso 37.
amados encontraram? Não. Lucas 1:37. É uma passagem bem pequena, a gente vai ler só o versículo 37. A palavra do Senhor diz assim: pois nada para Deus é impossível. Repetindo, Lucas 1:37. Pois nada para Deus é impossível. Peguei alguns exemplos que nós temos bíblicos que traziam um certo limite e nos trazem uma maior clareza, porque nada para Deus é impossível. O limite de Moisés era o mar, mas Deus o abriu. O limite de Josué eram as muralhas, mas Deus as derrubou. O limite de Davi era um gigante, e Deus o fez cair. O limite da mulher do fluxo de sangue eram 12 anos de doença, e Deus a curou. O limite de Lázaro era a morte, e Deus o chamou para fora. O limite de Pedro era o mar, e Deus o fez andar sobre ele. Talvez, meu irmão, o seu limite, seja onde Deus vai agir na sua vida. Em Jeremias 29:11, a palavra do Senhor confirma: pois eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Um testemunho rápido dessa semana, ele sempre ora a Deus, a gente quer falar dele, né? E Deus me deu 3 pessoas para poder falar dele, em locais que eu não imaginava que talvez falaria dele. 2 pessoas na academia e 1 pessoa no próprio trabalho. E é tão bom falar do Senhor, é tão bom ouvir o agir do Senhor na vida dos irmãos também, e a gente poder trazer uma opinião, trazer algo que a gente tem conhecido é grandioso. E você vê o olhar das pessoas quando elas pedem uma informação ou tem algum tipo de dúvida, a gente, graças a Deus, consegue trazer uma experiência nossa ou uma palavra para eles, é realmente grandioso, grandioso. Um da academia estava com uma dúvida, o cara veio falar disso. Aí Deus já vem, aí você quer falar mais coisa, Mariana, vamos embora, 5 minutinhos. Peraí, Mariana já desceu. Agora não posso parar, já comecei, então eu tive o prazer de falar. E no trabalho foi mais incrível ainda, porque no trabalho era uma pessoa, já no trabalho, uma pessoa que frequentava a igreja que eu iniciei, que foi da Avenida Nova. E ele veio conversando umas coisas aleatórias de trabalho e acabamos entrando para falar um pouco de Deus. Eu tive a oportunidade de trazer para ele a mensagem da semana passada e os olhos dele encheram de lágrimas e ele falou: era tudo que eu precisava ouvir. Então, irmãos, é algo gratificante saber que Deus é o mesmo, das Escrituras é o mesmo Deus, Ele continua agindo, Ele continua falando, e Ele precisa que nós sejamos exemplo disso, nós possamos levar para outras pessoas quem Ele é, o que Ele faz, e que Ele permanece com Ele. Que Ele faz nas nossas vidas, talvez para nós uma coisa que é normal, mas para uma pessoa que está lá fora, ela vê em nós um exemplo a ser seguido, não só em questão de, ele busca o Senhor, mas questão de fé. A fé realmente ela move montanhas, a fé transporta, e nós precisamos exercer essa fé, para que outras pessoas possam também conhecer mais de Deus através das nossas vidas. Amém? Amém. Irmãos do Diogo. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Glória a Deus por mais um domingo estarmos aqui na casa do Senhor, para nós prestarmos um culto a Ele, uma adoração, seja em louvor, seja pela palavra, e cada coisa que irá acontecer aqui neste lugar, hoje e neste momento. O hino que nós vamos cantar chama-se Vim para Adorar-te. Eu sempre penso assim, que nós podemos, ou que nós devemos, sempre adorar ao Senhor.
Se nós viemos até a igreja, estamos aqui, então abre o seu coração. Eu vim para adorar-te, Senhor. Eu vim para ouvir a tua voz. Fala comigo. Tudo que existe nesse mundo foi criado por Deus. Então nós temos que estar prontos, nós temos que estar adorando a esse Deus maravilhoso que nos trouxe até aqui e que possamos abrir o nosso coração e vir para adorar o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos estar louvando. Vim para adorar-te. Como Deus é maravilhoso, amém? Nesse momento, os irmãos podem sentar um pouquinho, irmão Jeff, vamos fazer uma oferta. Viemos para adorar o Senhor, para engrandecê-lo. Irmãos, aqueles que vieram com seus dízimos e ofertas terão a oportunidade de trazer esse próximo cântico. Durante o louvor também terão a oportunidade de, a partir da mensagem do Pix ali, aqueles que também forem fazer pelos mais moderninhos, podem fazer pelo Pix também. A Mariana me colocou para pensar um pouco e refletiu. A gente estava indo para Ribeirão Preto e começou a tocar um louvor de Jó. Jó, como pode ainda adorar se você não tem motivos para cantar? Aí ela falou assim, nossa, esse sino é forte. Eu falei, por quê? Aí ela me colocou para pensar, ela gosta de fazer pensar, ou fritar meus neurônios, ou até paciência às vezes. Mas ela me levou a pensar o seguinte, quando a gente
canta um louvor, a gente entoa um hino ao Senhor, a gente presta atenção no que a gente fala, no que a gente canta. Ela me mostrou realmente que aquele louvor nos mostra que seríamos capazes de entregar tudo de nós, assim como semelhante a Jó. Jó, como pode ainda adorar se você não tem motivo para cantar? Abandona esse Deus e morre. A gente realmente, quando a gente louva, quando a gente adora, a gente olha as letras, a gente nos mostra ser lindo, mas a gente está disposto realmente a pagar o preço de tudo aquilo que a gente ora, de tudo aquilo que a gente pede, de tudo aquilo que a gente eleva ao Senhor. Pensem nisso. Como ela me deixou pensando, fiquei pensando bastante, pensem nisso. A gente entoa um louvor para o Senhor, a gente entoa com o nosso coração mesmo, ou simplesmente, vou cantar porque eu vou lavar, passar um pano na casa, tendo uma coisa para distrair, ou a gente vai agradecer ao Senhor em tudo que a gente faz. A palavra que a gente vai trazer os dízimos e ofertas é Provérbios 3, 9 ao 10. Provérbios 3, 9 ao 10, a palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Quando decidimos ofertar ao Senhor, parte dos nossos recursos que a gente recebe, estamos dedicando a Ele as nossas primícias. Deus se agrada daqueles que dão com tristeza? Não, né? Deus se alegra daquele que dá e dá com alegria. Quanto mais a gente honra a Deus, mais Ele nos surpreende. Amém? Os irmãos puderem se levantar para adorar o Senhor. Antes de nós estarmos adorando ao Senhor, nós vamos nos cumprimentar, dizer como é bom que você veio. Glória a Deus por você estar aqui com um sorriso, com um abraço, ou simplesmente só cumprimentar. A Laura vai colocar a música para nós. Vamos louvar. Com um sorriso, alegria no coração. Que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Ele para a paz,
nós estarmos louvando ao Senhor mais uma vez. O hino que nós vamos estar entoando ao Senhor é aquele que diz. O que é diz? Às vezes a gente ouve tantas coisas não tão boas, a gente ouve coisas assim que nos deixa para baixo. Às vezes pessoas querem falar para tirar aquilo que Deus tem preparado para você. Mas hoje, nesta noite, Deus te diz, eu digo que você é especial e você é meu filho e minha filha, amém? Deus tem uma bênção especial para você em nome de Jesus. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz a todos. Vamos ver os recados dessa semana.
Amém. Vamos ler o nosso vídeo missionário? No ano de 2016, mais precisamente em maio de 2016, nós demos início ao Ministério Abençoados. O Ministério Abençoados começou comigo, a minha esposa e um outro casal de irmãos motociclistas. Hoje nós estamos com mais de 200 integrantes em muitas das nossas associações, mas o nosso sonho é chegarmos em todas as associações do nosso estado. Passados esses 10 anos, nos consolidamos como um Ministério de Missões Urbanas. Eu quero fazer destaque de forma muito rápida. Eu sei que é importante testemunho. Eu quero fazer destaque em 2 testemunhos. Algum tempo atrás eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem do presidente do motoclube secular. Eu abri a foto, ele me enviou uma foto do pastor Genilson. E ele estava tirando uma foto do perfil dele, segurando uma Bíblia que nós havíamos entregue para ele algum tempo atrás, e atrás da foto tinha um letreiro de uma igreja. E ele me enviou uma mensagem: agora o teu Senhor é o meu Senhor. Mensalmente nós temos uma reunião nossa e fazemos ali um momento de confraternização. E intencionalmente nós chamamos um outro presidente de um motoclube que nós sabíamos que toda a sua família era crente. Esposa, filhos, e ele não era crente. Sequer tinha ido na igreja uma única vez acompanhar a esposa. E ele foi e levou a família. E participou lá conosco, foi muito gostoso, como sempre o é. Passado alguns meses ele me manda uma mensagem: pastor, o senhor pode me indicar um seminário? Aí eu liguei para ele: irmão, o que está acontecendo? Cara, eu estou indo na igreja da minha esposa, eu me batizei e eu quero conhecer mais da Bíblia. Nós nos consolidamos nesses 10 anos como um Ministério de Missões Urbanas. E passados esses 10 anos, a semelhança do que Deus fez com a oração de Jabes, que expandiu os seus termos, esse ano, em primeira mão, nós estamos alcançando 4 novas tribos da nossa sociedade. A primeira tribo é o Moving Runner. Nós queremos alcançar os corredores da nossa sociedade. E nós contamos com vocês, é um desafio. Você conhece corredores? Na sua igreja tem pessoas que praticam esse esporte? Tem? Não pare com o seu hobby. Use o seu hobby para a glória de Deus. Mas nós não queremos parar somente nessa tribo. É muito interessante porque quando nós começamos o Abençoados, o texto bíblico que incendiou o nosso coração foi Apocalipse capítulo 7, verso de número 9. E diz assim: e eis que olhei e vi uma grande multidão, das quais ninguém podia contar, vindos de todas as nações, povos, línguas, tribos. Temos tribos na nossa sociedade que precisam ser alcançadas. Por isso, nós queremos agora também alcançar uma outra tribo. A tribo biker, pessoal do pedal. Queremos alcançar, chefe. Barulho é doido, irmão. Nós vamos começar com essas 4 tribos, para nos consolidarmos. A outra tribo que nós queremos alcançar é a tribo do combate, o pessoal aí dos tatames, jiu-jitsu, karatê, judô, a ponto de nós promovermos um campeonato, levando a marca do Evangelho para a glória do Senhor. E nós queremos alcançar uma outra tribo, a tribo do truck, os caminhoneiros. Queremos adesivar todos os caminhões, para que todos possam conhecer a glória de Deus. E contamos com vocês, com a oração de vocês, com o apoio de vocês. Então, se você conhece essas tribos, pessoas dessas tribos, nos procure o escritório da CEBESP. Nós queremos semear o reino de Deus para
glória do nosso Senhor. Podemos contar com vocês? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Missões urbanas. Quando ele fala de tribos, em São Paulo a gente usa muito essa expressão. Em São Paulo há muitas tribos. Estava conversando com alguém sobre isso essa semana. Na visita. Uma das visitas, conversando com uma irmã, ela falou sobre isso, né? Tribos. Em São Paulo há muitas tribos que precisam também ouvir. E missões urbanas, dentro da cidade. Em Orlândia, talvez haja tribos que precisam também ser alcançadas, né? Tudo isso é missões, irmãos. Tudo que leva a palavra de Deus para outras pessoas é missões. E Jesus disse para mim e para você: ide por todo mundo. Ele falou isso para você: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o mandamento: ide por todo mundo. Ele está dizendo: vá. Ele diz isso para você, diz isso para mim, diz isso para todos, cada um de você, de nós que aqui estamos de forma individual. Ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que a gente se esforça. De alguma forma, de alguma maneira, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinha, lavando a calçada, etc. São maneiras que a gente tem para alcançar o Senhor. Esse mês nós terminamos as missões estaduais. E na semana que vem nós começaremos missões nacionais. Missões nacionais, ele fala alcançando em todos os lugares. Então ele vai falar de vários desafios missionários para alcançar pessoas em locais totalmente diferentes, distintos, geograficamente, culturas diferentes. E isso é importante, né, para a gente. E no ano que vem, já antecipando, haverá um grande movimento também dos vazios. E nesse movimento dos vazios a gente pretende estar cooperando mais com o Junta de Missões de formas diferentes também, para apoiar um desafio que tem de levantar mais ou menos 200 casais para ir em 200 lugares como missionários, né? E a gente de alguma forma apoiar esse povo que lá vai. Então 2026, 2027 são esses desafios de missões. Olhe para missões. Se a gente não vai, a gente pode fazer aqui. Sustente missões, traga sua oferta missionária, identifique, coloque no gasofilácio, que sempre quando termina o período a gente envia para a Junta de Missões estadual, ou nacional, ou regional, né, ou mundial. E tudo isso é para a glória de Deus, para o Senhor, para que as pessoas ouçam a mesma palavra que me fez ser diferente. A mesma palavra que me trouxe esperança, paz, conversão e transformação. A palavra de Deus, ela transforma. Mas para isso é preciso ouvir. Amém? Acabamos. Então, Deus abençoe o louvor. Semana que vem, no domingo que vem, os pais, homens, não precisam lavar louça. Vocês estão liberados, sábado, domingo que vem, de lavar louça, né? De fazer almoço, porque é o seu dia, o dia dos pais. É o dia que eu mais espero que as coisas aconteçam. Vocês também, pais, esperam que as coisas aconteçam? Espera também, pastor? Espera junto que as coisas aconteçam. Espera, irmão Manuel. Espera. Espera, né? Pais, espera, irmão Mito. Espera, irmão. Então, nós esperamos, né, que os irmãos, domingo que vem à noite, falam: irmão, eu fui abençoado. E a gente vai ver a bênção maior. Me levaram para tomar café da manhã no hotel, me levaram para o almoço, a maior churrascaria mais cara de Ribeirão, ganhei um monte de camisas, calças, ganhei um carro 0 km para os meus filhos, uma moto, né? Ganhei mais 20 mil reais em dinheiro, é sonho, né? E fui abençoado. E eu dar testemunhos, né? Então os homens se preparem para dar testemunhos do que os seus filhos fizeram por você. Amém? Amém, Juca? Então, vamos ver as bênçãos. Já vou, né? Marina está representando os dois. O recado está dado.
Vamos estar louvando ao Senhor com um cântico que chama O Amor de Deus. Antes da gente levantar, dar um testemunho aqui do dia de ontem, que para mim foi uma grande bênção a palavra que a nossa irmã Cássia trouxe para a gente ontem no encontro de mulheres. Às vezes a gente pensa, né, que a gente não fazer as coisas ou deixar Deus, pelo menos isso para mim que eu entendi. Você tem que ir na fonte. Quem é a fonte? É Deus. Buscar lá no alto, né? E muitas vezes a gente não vai no alto, a gente vai no baixo. E não é ali que Deus espera que você vá. Deus quer ver você no alto, clamando, pedindo. E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Mas eu tenho que estar conectado com o Senhor. Eu sou falho, eu sou pecador. Mas Deus sabe de tudo isso. Mas o que eu tenho que fazer? Ser o melhor possível diante de Deus. Pedir perdão por aquilo que eu fiz que não agradou a Ele. Tudo que eu faço, tudo que você faz, não é para ninguém, é para Deus. Mas fazer o melhor possível. Então, o amor de Deus é tão grande, que Ele não fala para você que eu vou te amar se você fizer algo. Não, Ele te ama incondicionalmente, do jeito que você é. E glória a Deus por isso, amém? Deus abençoe. Vamos estar louvando ao Senhor, o amor de Deus. Oh
sua Bíblia comigo, se você a tem, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler o verso número 13. Hebreus 4, verso número 13. Eu vou ler conforme a tradução lá da Fiel, que diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e potentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E o verso seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e tenhamos firmemente a nossa confissão. Na minha Bíblia diz: mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Vamos orar. Pai, somos gratos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu até aqui. Te somos gratos, meu Pai, por estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado até aqui. Oramos, meu Pai, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo use a tua palavra para nos transformar, para nos ensinar, para nos consolar, para nos desafiar, para nos motivar. Que seja o Espírito Santo do Senhor, que seja o mensageiro desta noite. Que seja o Espírito Santo do Senhor que fale aos nossos corações. Fala, Senhor, porque nós sempre precisaremos te ouvir. E ouvindo o Senhor, ouvindo a tua voz, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, sermos servos que obedecem à voz do seu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e oramos. Amém. Irmãos e irmãs, o último verso, o primeiro verso que nós lemos, que é importante a gente pensar sobre isso rapidamente, a gente já pregou sobre isso, que ele diz, no verso número 13, que todos nós, a palavra de Deus diz que todos nós haveremos de prestar contas. A palavra de Deus diz que cada um de nós vamos chegar diante de Deus e vamos prestar contas. Contas daquilo que fizemos, daquilo que não fizemos, daquilo que muitas vezes a gente usa como talvez algumas desculpas, mas ele continua dizendo para nós que esse prestar contas pode ser visto de uma maneira diferente. Prestar contas não é, talvez alguém pode imaginar uma cobrança, mas não. Prestar contas aqui, eu vejo como um ato de graça, um ato de bondade, um ato de amor. Sabe, irmãos, quando eu falo para alguém, eu cobro alguém sobre alguma coisa, peço para alguém prestar contas, estou perguntando para alguém se ele fez aquilo que eu mandei fazer, se ele fez bem, se ele fez mal, se ele fez, se ele deixou de fazer, por que deixou de fazer. Eu acho que todos nós, quando trabalhamos em empresas, seja empresa, comércio, indústria, o que for, você tem um chefe. Até em casa a gente tem chefe. E esse chefe manda você fazer as coisas. Você tem as obrigações. E se você não cumprir as obrigações, o chefe vai te cobrar isso. O chefe, o líder, o coordenador, o supervisor, o gerente, alguém vai te cobrar, porque você está sendo pago para aquilo. E se você está sendo pago para aquilo, você tem que fazer aquilo pelo qual você foi contratado a fazer. E se você então tem que prestar contas por aquilo que você faz. No Evangelho também, e o Evangelho vai mostrar isso, que há uma prestação de contas. E o próprio Jesus mostrou isso e passou por isso.
E o texto vai mostrar isso. Quando ele diz, na minha tradução, no verso número 14, ele começa na minha tradução dizendo concluindo. E ali a palavra ele diz concluindo. Concluindo então, de que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que a espada alguma, que penetra até a divisão da alma do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, que é o verso número 12. No verso número 13 ele vai dizer da prestação de contas. No verso 14, então ele vai dizer, concluindo, nós temos um sumo sacerdote. E aí ele vai começar então a comparar Jesus como sumo sacerdote. Eu não sei, eu acho que a maioria dos irmãos sabe qual era o papel do sumo sacerdote. Está tanto lá no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, lá no livro do Pentateuco, está lá o estabelecimento do sumo sacerdócio através de Arão, que foi ali colocado. Mas na época de Jesus, o sumo sacerdote não era da linhagem exatamente de Arão. Quem tem uma Bíblia católica, eu já disse isso várias vezes, vou dizer de novo, se você tem uma Bíblia católica em casa, existem 2 livros que seria muito bom você ler. O livro de 1º e o 2º livro de Macabeus. Esses 2 livros é importante para entender que o sumo sacerdote, na época de Jesus, ele havia sido rompido. E aí surge, através dos Macabeus, um movimento lá chamado Saduceus. Vocês já ouviram falar de fariseu, mas também na Bíblia tem o nome Saduceu. E o Saduceu começou com a família Macabeu. Os Macabitas, eles estabeleceram, eles lutaram, eles guerrearam contra o helenismo, que era a cultura grega, em que havia chegado em Jerusalém, e eles travaram várias guerras para restabelecer e não permitir que o helenismo corrompesse as tradições judaicas. O Macabeus vai falar sobre isso. Judas Macabeus, Simão Macabeus, os filhos de Simão, toda essa linhagem dos Macabeus, que está lá na nossa Bíblia, não tem esses livros. Isso é um livro histórico, não é um livro doutrinário, não tem nada de doutrina lá. Então você pode ler tranquilamente. E aí surge então o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era o Senhor, humanamente falando, aquele que representava ali a humanidade, os israelitas diante de Deus. No Antigo Testamento e na época de Jesus, Deus, ele não trabalhava o indivíduo. Deus, ele não tratava com pessoas de forma isolada. Ele tratava Israel como um povo, uma nação. E quando tinha, por exemplo, quando Deus castigou Davi, Deus não castigou Davi, Deus castigou a nação de Israel. Muitos homens morreram por causa de Davi. Se você ler o texto, quando ele fez aquela contagem, milhares de homens morreram por causa do pecado de Davi. O pecado dos reis de Israel era o pecado da nação de Israel. Assim como Josias, Ezequias restabeleceram a volta com Deus, então o povo era abençoado por Deus. Deus tratava Israel como um povo, não individual. No cristianismo, não. Quando Jesus vem, Deus não nos trata de forma coletiva. Ele nos trata de forma individual. É diferente. Nós somos um povo chamado igreja. Nós somos um povo que crê em Jesus. Nós somos cristãos. Mas Deus não trata como cristãos. Deus trata com cada um de nós em forma individual. Porque a salvação, ela é individual. Ela não é coletiva. É uma diferença. Então, no Novo Testamento, quando nós lemos, a palavra de Deus, ela não fala conosco, ela fala comigo.
A palavra de Deus não nos transforma, ela me transforma. Não há como colocar e dividir o meu erro ou a minha bênção e dizer que ela é de todos. Não, ela é individual, ela é sua. Por isso que ele diz, cada um de nós haverá de prestar contas, de forma individual, não coletiva. Eu não respondo por você e você não responde por mim. Às vezes eu ouço, né, nas umas reuniões, falo, pastor, cadê fulano? Eu falo, não sei. Cadê ciclano? Não sei. Eu não sei. Eu não sou igual Caim, né, que falou, eu tenho alguma coisa a ver com Abel? Porventura eu sou o tutor de Abel? Não, eu não sei então, irmão. Os recados foram dados, a porta está aberta. Se o irmão vem ou não vem, é o problema dele. Ele sabe. Eu não vou na casa dela buscar cada um na sua casa. É individual. Cada um dá conta de si. Não é coletivo. Então, quando ele fala isso, ele coloca para nós essa expressão, mas ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, ele diz o seguinte: existe o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que entrava, já ouviu falar no Yom Kippur? Yom Kippur? Yom Kippur é o dia do... Alguém lembra? Yom Kippur é uma festa israelita, judaica, que é o que? O dia do perdão. É o dia do perdão. É o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, sozinho, era o único dia em que alguém entrava no Santo dos Santos. Um dia só, no ano. No dia do perdão. E ele entrava para oferecer o sacrifício por todo Israel. Só que para ele entrar, só o sumo sacerdote poderia entrar. Ninguém via, ninguém adentrava, era proibido. Ele tinha que antes apresentar o sacrifício por ele mesmo, para depois entrar no Santo dos Santos, atrás daquela cortina, onde ninguém via, e ali ele oferecer um animal em sacrifício pelo pecado de todo o povo. Esse era uma das funções do sumo sacerdote, de oferecer o sacrifício por todo o povo. E aí o escritor de Hebreus está dizendo que nós temos também, como cristãos, um sumo sacerdote. Só que a grande vantagem é que o nosso sacerdote não é um homem. Não é um homem que traz pecado. O nosso sumo sacerdote, ele não tem pecado, ele não precisa oferecer um sacrifício para depois entrar no Santo dos Santos, que representava ali a presença de Deus, onde tinha a arca do concerto, a vara de Arão, onde tinha lá o maná, todas aquelas coisas ali colocadas, que desapareceram. Ele não precisava daquilo para entrar ali. Jesus. A grande vantagem, e eu, às vezes eu até citei isso, né, algumas coisas no nosso discipulado, que eu falei para o irmão, sabe qual que é a grande vantagem? A gente fala de várias coisas no discipulado, uma delas trabalho, e uma coisa eu falava assim, dando testemunho no meu trabalho, quando eu trabalhava no mercado, não no estado, mas no mercado, eu sempre dizia para o meu patrão: você sabe qual é a sua grande vantagem? Eu trabalhar para você. Você me tem como seu funcionário. E alguém vai dizer, nossa, que petulância, né? Mas sabe qual que é a vantagem de eu trabalhar para você? É porque Deus está comigo. E Deus estando comigo, você é abençoado através de mim. E eu disse isso para ele dezenas de vezes. Dezenas de vezes eu dizia para ele, sabe, a grande vantagem, esqueça daquela vantagem que eu te falei. Deus está comigo. E se Deus está comigo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E as coisas davam certo e eu falava,
Lembra quando eu disse que as coisas dariam certo? Por causa de quem mesmo? Por causa de Deus que está comigo. Está com você também? Então, o senhor Antônio, seu senhor Natarra, ouviu isso durante anos. E eu não sei, porque quando eu vi no caixão, ele estava sorrindo. Quero crer que ele tenha aceitado Jesus como seu salvador pessoal. No seu momento de morte, uma morte difícil, triste, mas ele ouviu. Ele ouviu. Porque testemunhamos. E o verso então, ele diz, no verso número 5, irmãos, ele diz ali, ó, nós temos um sacerdote capaz de entrar nos céus, não o santo do céu, mas entrar no céu diante de Deus. E ele fala então, mantenhamos firme a nossa pública profissão de fé. Qual que é a nossa pública profissão de fé? Lembra do batismo? Quando nós somos batizados, nós demos uma pública profissão de fé. Você recebeu Jesus como seu Salvador? Você tem certeza de sua salvação? Você está feliz? E aí nós batizamos. A nossa pública profissão de fé é esta. Não há por que voltar para trás. Não há por que desanimar. Não há por que, irmãos, chorar, lamentar, reclamar. Não há por que. Esses porquês, eles não existem. Eles não deveriam existir. E por que não deveriam existir? Porque você, irmão, irmã, você tem um sumo sacerdote que está nos céus. E esse sumo sacerdote que está nos céus, ele está intercedendo por você. Você consegue entender isso? Jesus, até hoje, ele trabalha. Ele tem um trabalho. Até hoje, a obra de Cristo, ela não acabou. A morte na cruz não foi o fim. Não. Jesus, ele trabalha até hoje. E ele trabalha nesse instante. E ele trabalha em nosso favor, intercedendo por nós junto ao Pai. Por que então reclamar? Por que então desanimar? Por que então entristecer-se? Por que então lamentar? Por que, irmãos? Muitas vezes nós colocamos como humanos, nós ainda pensamos como cidadãos do mundo, quando a nossa mente deveria ser a mente que está no céu. Pensar nas coisas que são de onde? De onde? Do céu, do alto. E nós continuamos pensando nas coisas que são de onde? Da terra. Amanhã volta a trabalhar. Como se eu não estivesse trabalhando, né? Nessas férias eu parei um dia de fazer as coisas. Não, parei sim. Não, mentira. Quando a gente foi lá para Poços de Caldas, eu e a cama viramos uma mesma coisa. Não sabia onde era a cama, não sabia onde era eu. Foi 2 dias só também. Porque chegando já fui fazer as coisas. Não fiz nada. Me senti um inútil. Por não fazer nada. Só comer, beber e dormir. Não é ruim, né? Comer, beber e dormir não é ruim? Comer, beber e dormir. Aí vamos fazer agora, vamos comer. E agora vamos dormir. E agora vamos passear. E agora vamos comer. E agora vamos dormir. Vamos passear. É ruim essa vidinha de rico. Né? Essa vida de rico. Não, já você pode trabalhar. Pena que acabou. Mas irmãos e irmãs, não há motivo. Sabe por que sofremos? Porque nós insistimos em viver nesse mundo, pensando nas coisas do mundo e esquecendo que Jesus está na glória, intercedendo ao seu favor. Você não está só. Eu tenho uma expressão que eu uso com os irmãos, quando eles passam por algumas situações, que eu digo o seguinte: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Sabe que parece que estou só, você não está só. Sabe que parece que ninguém não tem alguém.
Alguém está olhando para mim. Alguém está me vendo. Alguém está cuidando de mim. Nós pensamos ainda nas coisas do mundo. Nós achamos que o trabalho vai nos enriquecer, que as coisas vão acontecer. Irmãos, a nossa mente tem que estar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Buscar o reino de Deus. Se há alguma glória nisso pensar, nisso fazer. Se nós olharmos para esse mundo, para o dia a dia do mundo, nós vamos reclamar, nós vamos sofrer, nós vamos dizer: ah, que saudade das cebolas, ah, que saudade do alho, vamos voltar para o Egito. Não, há coisas grandiosas. Eu sei, essa semana vai começar um grande desafio para mim. Nós estamos preparando porque vai ser, daqui até dezembro, a minha vida vai ser punk, dura, sofrível. O meu físico vai ser testado. Mas há uma coisa, eu não olho para isso. Eu falo: meu Senhor vai me sustentar. E Ele vai me ajudar. Porque Ele sempre tem ajudado. Quando o sumo sacerdote entrava ali, no Santo dos Santos, que rompeu, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, aquilo que era oculto foi desvelado, e nunca mais, depois de alguns anos, isso não existiu mais. Foi totalmente destruído. Totalmente. Não existe. Destruíram tudo aquilo. Mas nós, aquilo que a palavra de Deus diz para nós, ela permanece em pé. Cristo está nos céus. E então ele diz assim: tem Jesus que nos representa em questões relacionadas a Deus em favor da humanidade, a fim de oferecer tanto sacrifício pelos pecados. Ele oferece o seu próprio sacrifício. Ele, verso número 2, é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. A grande vantagem, irmãos e irmãs, que nós temos é que o meu Senhor, Ele sofreu tudo o que eu sofri. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele teve cansaço, Ele precisava de roupas, precisava de comida, precisava de abrigo. Ele teve amigos e Ele teve inimigos. Ele teve pessoas que trabalhavam e o ajudavam. Ele teve pessoas que atrapalharam. Havia até, entre a roda dele, havia até traidores. O traíram. Ele viu pessoas chorando e ele chorou também. Ele viu a tristeza e se comoveu também. Ele viu uma mulher desesperada dizendo: Senhor, até os cães comem as migalhas que caem na mesa. Ele se compadeceu daquela mulher. Ele foi no poço ao meio-dia, horário que ninguém ia por causa do sol escaldante, para esperar uma única mulher e dizer para ela: me dá de beber. Porque aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher vivia com um homem que não era marido. Aquela mulher era desprezada onde ela estava, onde ela morava. Ela ia justamente nesse horário para encontrar outras mulheres que não falavam com ela, que a acusavam, que falavam mal dela. Mas Jesus foi ao encontro desta mulher com amor. E aquela mulher, ela foi curada, ela foi salva, ela foi transformada, ela foi usada como uma grande missionária, quando ela foi para a cidade dela e disse: eu vi o Messias. Venham ouvir o Messias. Eu encontrei o Messias. E ela foi, e ela anunciou, e ela trouxe a cidade, e aquela cidade ouviu.
Jesus, ele veio em encontro daquela mulher que foi acusada de adultério. E Jesus em nenhum momento a acusou. Mas ele disse para ela com grande amor: mulher, vai e não peques mais. Esse Jesus que veio, aquele homem que perdeu os olhos lá em Jericó, pedindo esmola, que gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam: cala a boca, cala a boca. E ele gritava mais, porque a única esperança que aquele homem tinha era o Senhor Jesus. E o Senhor o chama. Jesus, ele viajou e passou por aquela grande tempestade lá no mar da Galileia por causa de um homem endemoniado. Quase um monte de gente morre por causa de uma pessoa. Que Jesus foi lá, até ele, o gadareno, em Decápolis, pregar para um homem que vivia no cemitério, nu, possuído por demônios. Ele viajou por causa daquela pessoa. E quando passava por aqueles grandes ventos e diziam: nós vamos perecer. E por que tudo aquilo? Por causa de um homem. E Jesus foi até aquele homem e o libertou, o vestiu, o tratou e fez na vida daquele homem um grande milagre. Como aquele homem gadareno, como aquele homem que esfolava lá em Jericó, com a mulher adúltera, com aquela mulher que falava das migalhas que caíam no chão, e tantos outros, tantos outros. Chegou a minha vez também de ele chegar para mim e dizer: Estevão, você é um pecador, e você precisa de mim, e eu morri na cruz por você. Eu quero a sua vida. Entregue a sua vida para mim. E chegou a minha vez. E passado 40 e poucos anos dessa minha vez, irmãos e irmãs, eu olho para mim hoje, e quando eu vejo os desafios do mundo, as dificuldades, não há por que temer, não há por que ter medo, não há, irmãos, por que desfalecer. Não há por que trocar a prioridade das coisas de Deus pelas minhas coisas. As minhas coisas não são nada, porque se em Cristo nada sou. Portanto, a Cristo tem que vir em primeiro lugar na minha vida, nas minhas escolhas, porque Ele me ensina isso. Ele morreu por mim, Ele pagou o preço por mim, e o que eu sou eu devo a Ele. Então somente a Ele. Nenhum irmão me salvou. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi a igreja, foi Jesus que morreu por mim. E é Ele que me ajuda diante de Deus. E toda vez que eu passei necessidades ou dificuldades, foi o Senhor Jesus que intercedeu ao meu favor e o meu Pai me abençoou. O meu Senhor, irmãos, é a razão pelo qual eu vivo. A minha vida não é a minha vida. A minha vida é fazer a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não vivo para mim. Eu não posso viver para mim. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer os meus desejos. Eu tenho que viver para o meu Senhor, para o meu Salvador, para aquele que morreu na cruz para me salvar. Toda vez que eu escolho algo que não é dele e coloco eu em primeiro lugar, eu não estou cumprindo o que ele diz. Quando ele diz: amai a mim sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, se esforça.
e me coloque em primeiro lugar na tua vida. Viva para Deus. Viva para o seu Senhor. Entregue-se a Ele de verdade. De manhã nós estamos estudando, começamos hoje a série de estudos chamado Senhorio de Cristo. E uma das coisas primeiras que nós colocamos é: eu aceitei Jesus como meu Salvador, vou para o céu, acabou. Está tranquilo, está de boa. Errado. E nos estudos nós vamos mostrar que quem aceita Jesus e nada faz para Deus não está salvo. E nós vamos usar textos bíblicos para provar que quem tem Jesus como Senhor será salvo. Está escrito? E o servo não faz a sua própria vontade. O servo faz a vontade do Senhor. Está escrito. É por isso que nas igrejas não há comprometimento com Deus. Porque nós pregamos errado dizendo: receba Jesus como seu Salvador e resolve tudo. Não! Porque nós pregamos errado. Receba Jesus como seu Senhor. Jesus tem que ser o seu Senhor. A Bíblia diz, Senhor, e o texto aqui vai dizer também, mais para frente. Sabe, irmãos, qual é a sua prioridade? Onde está a sua esperança? Ficar rico? Trabalho? Hoje vai dar um testemunho, um dos testemunhos que nós demos foi um testemunho bonito, de um milagre. Mas depois eu comentei que veio o segundo momento que nós não tínhamos em casa nem o que comer. Nós não tínhamos nem o que comer. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Foi a primeira das grandes situações mais difíceis que nós passamos. Até que a campainha toca. E alguém chega e fala: pastor, eu me sinto mal, me sinto constrangido em trazer aqui uma cesta básica que foi feita para você. Aí eu disse: meu irmão, não se sinta constrangido, porque se Deus mandou você trazer, é porque a gente precisava. Eu não pedi, eu não falei, eu não liguei, eu não comuniquei. Quem fez isso? Aquele que intercede junto ao Pai por mim. Deus proveu. Foi Deus que mandou ouvir aquela cesta básica. E quem já teve dificuldade sabe o que significa isso. De você olhar aqueles objetos lá, aquele arroz, feijão, macarrão, café, que seja, você vê aquilo e dizer e lembrar daquilo que a palavra de Deus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Em tantas situações, Jesus está intercedendo por nós. Pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha casa. Sabe, irmãos, muitas vezes nós escolhemos sofrer porque nós somos desobedientes. Porque nós insistimos em achar que somos alguma coisa. Insistimos em pensar que nós somos algo. Que nós resolvemos. Que nós transformamos. Que o meu trabalho vai resolver. Ah, se eu trabalhar não vou precisar. O importante não é isso. As coisas do mundo vão passar. E quando você chegar no céu, o que você vai apresentar? O que você tem nas mãos? O seu tesouro. A boca fala da onde está cheio o seu coração. Ah, irmãos que não falam nada de Deus, não falam de bênçãos, só falam de coisas materiais. Então está falando do quê? Daquilo que está cheio o seu coração. Fala das coisas de Deus.
da bondade de Deus, do amor de Deus. E no verso número 3 ele diz: é por esse motivo deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como o seu próprio favor, falando do homem, do sumo sacerdote. Verso número 4: ninguém, portanto, toma essa honra para si, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. E no verso 5, do mesmo modo. E aí entra, irmãos, o que a palavra de Deus, ela tenta nos ensinar. Mais uma vez. Verso 5. Desse mesmo modo, Cristo, Messias, não buscou para si própria a glória de se tornar o sumo sacerdote. Jesus, ele não veio com a intenção de ser sacerdote. Jesus, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. A morte mais vergonhosa, a pior das mortes que está no Deuteronômio. A morte, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ninguém toma essa honra. E Cristo disse: mas foi Deus que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Essa mesma expressão, tu és meu filho, ela dá autoridade para Cristo, para Jesus, como se ele precisasse, né? Mas ele precisou porque Deus o humilhou. E ele humilhou Jesus por causa de você, por causa de mim. E agora Cristo depende do Pai. E não só depende do Pai, mas ele tem que obedecer ao Pai. Cristo foi obediente até a morte. Se Cristo obedeceu, o que eu tenho que fazer então? Obedecer. Nós falamos muito isso, irmãos, e é proposital. É necessário que a igreja de Cristo entenda que nós estamos neste mundo para servir e obedecer a Deus. Amém? Amém. Não, pastor, a Deus. Para os homens casados, não é a sua esposa que você tem que obedecer, irmão. É Deus. Jovens, Deus. Mulheres, Deus. Cumprir o que Deus manda você. E ele diz então, ele fala: Cristo não buscou a sua própria glória. Cristo não buscou sua própria glória de se tornar o sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe declarou. No verso 6 ele diz: e revela outra vez: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Quem lê Melquisedeque sabe que ele não tem genealogia, não tem início, não tem fim. Ele aparece e desaparece. Ele, Cristo, é maior do que Arão. Cristo é maior que Melquisedeque. Cristo intercede por você. A obra de Cristo não é uma obra humana. Não é um homem Arão. Não é o Araone. Não é o homem Melquisedeque. É o Senhor. É o Senhor que adentra no sumo sacerdote, no Santo dos Santos, como sumo sacerdote, morre por você e por mim como sacrifício. Como diz Efésios: sede meus imitadores, como sou de Cristo, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo, em cheio de sacrifício suave diante de Deus. Efésios capítulo 5. Sede meus imitadores. Irmão, não olhe para lá. Olhe para o céu. Não coloque esperança nos homens. Coloque a sua esperança no seu Senhor. O socorro não vem dos homens.
O socorro vem de Deus. Amém? Ou estou errado? Você acha que os candidatos à presidência da República estão preocupados com você? Você acha que os futuros senadores estão preocupados com você? Você acha que os deputados estaduais e federais estão preocupados com você? Você acha que os prefeitos e os vereadores estão preocupados com você? Você acha que o médico está preocupado com você? Você acha que às vezes a sua própria família está preocupada com você? Você acha que os seus irmãos estão preocupados com você? Maldito o homem que confia no homem. Não está escrito isso? Maldito o homem que confia no homem. Isso que eu não espero para ninguém. Isso eu espero em Deus. Hoje de manhã, orei pelo café da manhã às 9 horas, só estava eu sozinho aqui. Preparei uma mesa simples para 2 pessoas. Porque eu falei, os irmãos não virão no café da manhã. Claro, você é livre para escolher, óbvio, você é livre. Mas aí depois chegou o casal, depois chegou o casal. Mas eu não espero. Eu não posso esperar pelos homens. Eu espero em Deus. Porque é Ele que me conseguiu. Foi Ele que morreu na cruz. E aí ele continua dizendo, irmãos, verso número 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações. Olha o que Jesus fez. Jesus ofereceu orações, súplicas, clamor, lágrimas, para aquele que ele poderia salvar, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus, ele se submeteu, ele se humilhou, ele deixou tudo o que ele tinha, toda a sua glória, todo o seu poder, porque ele é o Senhor, deixou tudo, para se submeter e passar coisas que talvez muitos homens e mulheres não passavam, por um único objetivo: obedecer o Pai. Jesus deixou tudo para a obediência ao Pai. Nós não somos capazes de deixar tudo, somos. E nós não sofremos como ele sofreu. Nós não sofremos. E às vezes eu vejo, ouço o irmão falar, eu fui abençoado por Deus nisso, nisso e daquilo. E eu fico só ouvindo e pensando, puxa, você deveria ser mais grato então. Mas as bênçãos de Deus parece que são para afastar mais de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Provados. Deixa eu dar para ver o que acontece. Ele então chorou, orou, suplicou, clamou por você e por mim. E diz a palavra de Deus, mesmo considerando o fato dele ser filho de Deus, mesmo considerando o fato dele ser filho de Deus, ele aprendeu o quê? Obediência. Você é obediente, irmão, irmã? Não responda para mim. Você é obediente? O que Deus manda você fazer, você faz? Você tem feito o que Deus manda você fazer? É uma pergunta. Você tem que ter uma resposta. Se a resposta não for para mim, não é para mim, claro, vai ser para Deus. Você faz o que Deus mandou? Jesus foi obediente, mesmo sofrendo aflições. Por que eu posso servir a Deus ou ser servo de Deus e não sofrer? Por que me custa? Eu não quero sofrer. Mas Jesus sofreu.
E você não é igual a ele? Obediência ao Pai. E está escrito ali. E se você olhar mais, irmãos, veja só a condição de salvação. Olha a condição de salvação. A condição de salvação que ele está colocando você a ver não é aceitar Jesus. Olha lá a condição de salvação. Próximo verso. E uma vez aperfeiçoando, tornou-se a fonte de salvação eterna para quem? Para todos. É para todos? Olha o texto. A salvação é para quem? Que obedece. A salvação é para todo mundo? É só para quem obedece. Porque ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? A salvação é pela graça, mas a graça está na obediência. E a obediência leva a fé. E a fé leva a ações, que leva às obras. Por isso que Jesus, ele tem obras, porque ele obedeceu. As obras de Jesus foi pela fé, foi pela obediência, foi pelo amor. O texto está muito claro. Ele não está dizendo, todos que disseram que Jesus é Salvador vai para o céu. Não, o texto não diz isso. O texto diz, irmãos e irmãs, que a fonte da salvação, a origem da salvação está baseada na obediência. E o que é obediência? É ter Cristo como seu Senhor. Porque a palavra, e a gente está estudando isso nos domingos, começando por hoje, a palavra Kyrios, ela é isso. Kyrios no grego, Senhor, não é Senhor, ou Senhor José, ou Senhor fulano, não. Kyrios que está lá é Senhor de escravo. O Senhor Jesus que está lá, está dizendo Senhor de escravos, Senhor de servos. E aí ele vai colocar a palavra doulos em grego, que significa o quê? Você é um escravo. Então você é um escravo de Cristo. E você tem que obedecer a Cristo. E você tem que obedecer a Cristo. E você tem que viver para Cristo. Porque um servo não é maior do que o seu Senhor. Se você é maior do que o seu Senhor, eu pensaria se você é realmente salvo. A salvação, irmãos, eu já disse e vou repetir. Cristo não salva a gente para ter número. A salvação não é para número. A salvação é para pessoas obedientes. E Jesus vai trabalhar isso várias vezes. E isso é o estudo da nossa escola dominical. Obediência. E é por isso que as igrejas estão como estão. Porque são pessoas que não vivem para Cristo. Não têm Jesus como seu Senhor. Só como Salvador. E salvar não vai salvar nada. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer servos. Lembra das parábolas dos 10 talentos? Lembra? Ele chamou aqueles homens de quê? Qual foi a expressão que ele usou? Qual foi? Certo. Te dei 10, você fez o quê? Você me obedeceu, ganhou mais 10. Bem-estar, servo bom. Ele usa a palavra servo, doulos. Você tem que ser servo. Aí deu 5, o outro diz o quê? Vai lá, trabalhou, se esforçou, não ficou dormindo, né? Não ficou dormindo em casa, não ficou lá cuidando das coisas dele, foi lá cuidar das coisas do Senhor, seu Senhor, deu mais 5. Bem-estar, servo bom, servo fiel. Aí chegou naquele que deu 1, cadê o meu dinheiro? Está aqui. E cadê o resto? Fiquei com medo, fiquei com vergonha, fiquei com sono, fiquei com preguiça. Está aqui o seu 1. Servo inútil. Não é isso que ele chama? Servo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Servo inútil. Você é um inútil. O Senhor diz para ele. E sabe o que serve servo inútil? Sabe o que serve? Para ser queimado. Vai para o lado do fogo e enxofre, das trevas exteriores. Era servo? Dizia ser servo, mas não era servo. E o destino dele, as trevas exteriores. Jesus mostra isso. Ele disse isso. Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você quer investir? Você quer se dar bem? Você quer se dar bem? Invista no seu futuro. Como assim? Vou investir em
Investimentos financeiros? Não. Ajunte tesouro dos céus. Você está juntando tesouro do céu? Você está investindo no céu? Porque se você não investir no céu, você não vai ter nada lá para ser queimado. Você não vai ter nada para mostrar. E é perigoso, talvez, você ouvir do seu Senhor. Não é o seu Senhor, porque se fosse, obedeceria. Você pode ouvir de Jesus, o Senhor, dizer: serve inútil. Não serve para nada. Jesus não veio salvar quantidade. Jesus, ele veio trazer servos para o Deus Altíssimo. Se você tem dúvidas sobre isso, irmão, venha domingo de manhã, você vai estudar mais sobre isso. Aceitar Jesus não é o correto. O correto é ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você será salvo. Ter o Senhor como seu Senhor. Você precisa se colocar no seu lugar. E o seu lugar é o lugar de servo. Servo de Deus Altíssimo. Um homem e uma mulher que serve e obedece a Deus. E aquilo que está na palavra de Deus. Por isso que diz lá em Coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra. Na obra de quem? Sua. Na obra de quem? Do Senhor. O que nós temos feito na obra do Senhor? Fala para mim. Relaciona. O que eu tenho feito para a obra de Deus no mundo? A obra. Obra é trabalho. Trabalho é dedicação. Dedicação é esforço. Esforço, às vezes despesa, às vezes é tudo. Às vezes são renúncias. Renunciar-se a si mesmo. Aquele que toma a cruz e não renuncia a si mesmo não é digno. O que diz a palavra? Aquele que não renuncia a si mesmo é o quê? É o quê? Não é digno de mim. Você renuncia? Pergunta, para que você saiba que hoje você está ouvindo, para não chegar amanhã diante de Deus e dizer: eu não sabia. Hoje eu não tenho mais desculpa. Se Cristo me salvou e se Ele diz que eu tenho que obedecer a Ele, e está escrito ali, ó, para todos que lhe obedecem. Se eu não tenho sido obediente, seja a partir de agora. Se eu não tenho procurado obedecer a Deus, comece agora. Se eu não tenho renunciado às minhas coisas, comece a renunciar agora. Se eu não tenho colocado as coisas de Deus como prioridade, o Deus das coisas como maior prioridade na minha vida, comece a colocar agora. Porque o resultado disso virá. E o resultado que virá, irmão e irmã, não é o que Jesus fez. Jesus já mostrou o caminho. Se você não andar pelo caminho que Jesus mostrou, você não vai chegar nele. Porque a obediência para Deus, pensa, ó, grava aí. Para Deus, a coisa mais importante, uma palavrinha: obediência. Porque pela desobediência de um, entrou o pecado no mundo. A desobediência de Adão ocorreu tudo que nós estamos vendo. Quer agradar a Deus? Quer ser salvo? Obedeça a Deus. É simples assim. Tenha o senhorio de Cristo na sua vida. Seja o doulos, seja o servo. Bem-estar. Servo bom, servo fiel. E eu me coloco sempre como pastor, eu falo sempre com Deus. Na quinta-feira estava eu, a Nina, o irmão Manuel e a Fátima. Nós somos 34 pessoas nessa igreja. E aí alguém pergunta assim: cadê o resto? Eu falo: talvez foi do casar. E disseram: eu não posso ir porque eu casei. Ou comprar uma junta de bois. Por que você não vem aqui? Ah, porque eu comprei a junta de bois e vou testar. Ah, mas por que não ia para lá? Porque talvez eu comprei um terreno e vou ver. E aí o Senhor se indigna, não é isso? Eu fico indignado, ela vive. Quando ele manda convidar para entrar na festa.
nas bodas do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, que eu vou estar lá. E aí fala, olha, larga esse pessoal de lá, e vai nas ruas, vai nos valados, pega os povos, pega isso, pega aquilo e traz. Porque cada um tinha sua desculpa. E desculpa, como diz uns, né, o inferno está cheio. Irmão, irmã, às vezes a palavra de Deus, parece ela ser dura. E Jesus passou por isso quando as pessoas o abandonaram. Lembra que as pessoas abandonaram ele? Que ele começou a falar, vocês me procurando por causa do pão, não é por causa das minhas palavras. E aí as pessoas viram que era dor e foi saindo, ficou os 12, Jesus perguntou, e vocês querem ir embora também? E aí Pedro disse, Senhor, serva, Kyrios, Senhor, eu sou seu escravo, para onde irei? Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. As palavras de Deus, ela vem para nos ensinar. A palavra de Deus vem para nos corrigir. A palavra de Deus, ela vem para nos confortar. A palavra de Deus, ela vem para várias coisas. E entre elas, colocar o povo no eixo. Deus usou a palavra dele para mostrar para Israel uma única coisa. Deus só queria uma única coisa de Israel: obediência. Só isso. Obediência, obediência, obediência. E vocês sabem qual foi o fim de Israel? Foram destruídos, tanto no norte pelos assírios, como no sul pelos babilônios, depois pelos romanos. Por quê? Porque eles não foram obedientes. Esse foi o problema de Caim. Esse foi o problema de Saul. Esse foi o problema de Israel. Esse foi o problema de muita gente. E você vai ler na Bíblia e você vai ver o destino de cada um deles. Por isso que ainda tem. E por isso que ele disse: hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como os nossos pais endureceram no deserto. E lá morreram e lá ficaram. Por causa das suas desobediências. Assim como você muitas vezes pune o seu filho ou não, né? Não sei que tipo de pai ou mãe você é. Quando seu filho te desobedece, há uma punição ou há uma questão de dizer, meu filho é um filho obediente. Irmãos, lembre-se da semeadura. A lei da semeadura, ela não falha. O que você planta, você vai colher. É fato. O que você planta, você vai colher. Pode ter certeza disso. Por isso, vamos plantar coisas espirituais. Juntar tesouros dos céus. Buscar primeiro as coisas que são de cima. Agradar a Deus através da obediência. Servir o seu Senhor, porque você é servo dele. Serva dele. Faça o que o Senhor manda você fazer. Porque ficar sentado em banco de igreja não vai levar ninguém para o céu, não. A Bíblia não ensina isso. O que ensina é ter Jesus como seu Senhor. Porque a salvação vem do Senhor, da obediência dele. Para a glória dele. Tenha isso em sua mente. Pense sobre isso. Olha o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mostre isso para você. Nós estamos acostumados, e muito mal acostumados a ser igreja. Que tudo é fácil. A igreja não faz nenhum sacrifício. A igreja não faz nenhuma renúncia. A igreja faz escolhas humanas, não escolhas espirituais. Pondere. Por isso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque a fé leva às obras. E as obras aos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Senhor, que essa palavra, esse ensino da palavra de Deus, a tua palavra, meu Pai,
de fato, faça sentido para cada um de nós aqui. Que a gente entenda e compreenda qual é o nosso papel diante do Senhor. Não é o céu, é esse mundo. Se somos obedientes, é nesse mundo. Tudo que nós fizermos é nesse mundo. Como diz a tua palavra, nós estamos destinados a morrer uma única vez, vindo depois disso juízo. Ó Deus, que haja em nós o temor e o tremor do Senhor, para que a gente leve as coisas do Senhor a sério, para a glória do teu nome, para que quando nós encontrarmos com o Senhor possa dizer de cada um de nós, servo bom, servo fiel. E que não haja, meu Deus, na vida desta igreja, nenhum servo ou serva inútil, mas que sejam servos, que como diz a tua palavra, ó Deus, abundam, que superam, e como diz lá em Apocalipse, que nós possamos fazer a obra do Senhor por amor ao Senhor, em obediência ao Senhor. Fala, Senhor, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus pedimos. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Para isso, irmão e irmã, a gente já avisou na semana passada, espero que você esteja preparado para a ceia. Se você tem alguma coisa a tratar, trate com Deus, porque a palavra de Deus diz, né? Lá em 1 Coríntios 11, quando ele disse assim: por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, porque não decidiram o corpo do Senhor. Participar da ceia é uma grande bênção. Sim, é um memorial. Mas, irmão, irmã, é necessário que você trate a sua vida com Deus. Eu não conheço o seu viver, não saio para ir perguntando, não olho as redes sociais de ninguém, não fico olhando ninguém, não sou polícia para ficar olhando a capivara de ninguém. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei o que acontece, mas, irmão, se você tem algo a tratar com Deus, trate. Porque muitos comiam e bebiam não decidindo o corpo do Senhor. E esses que comiam e bebiam não decidindo o corpo do Senhor é a consequência. A lei da semeadora: fracos, doentes e dormem. Porque participavam de qualquer maneira, de qualquer forma. Aliás, aqueles irmãos nossos de Coríntios, eles eram muito problemáticos, né? Chegaram a ponto até de ficarem embriagados, né, nisso. Ceia, memorial, morte de Cristo. Participe, você que já entregou sua vida a Jesus, tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, já passou pelas águas do batismo, está firme na sua igreja, está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com Cristo, examine-se, pois, a si mesmo, tome desse pão, beba desse cálice. Amém? O pão é pão, vinho é vinho. O ato, isso aqui não é santo, isso aqui não é santo, não existe Santa Ceia. Quem inventou Santa Ceia, não sei porque inventou, mas muita gente comprou a ideia. Isso aqui não tem nada de santo, isso aqui não tem nada de santo. Quem é santo sou eu. Eu sou santo. Você pode mastigar o pão, porque aquela hóstia não é o corpo de Cristo, não é o corpo. Isso aqui é simplesmente pão, é vinho que simboliza corpo e sangue. Santo sou eu, e santo é o momento de lembrarmos que Cristo fez na cruz para nos salvar. E assim participe conosco. Temos aí 2 varões para nos ajudar. Temos 2 mulheres, então. Se não tem homem, vai com mulher. Tem mulher, então? Ok. Tem jovem, tem adolescente para nos ajudar? Criança?
Tem outros paradigmas ainda, né? Na cabeça de alguns irmãos ainda tem paradigmas. Mas eu já vi ceias que se viram por mulheres, e por adolescentes, e por jovens. Que eles aprenderam desse cedo a servir. A servir. Desde pequeno, servir. Né? Nas coisas de Deus. Bom, Manuel, agradece pelos dois elementos. Não foi diabo, não. Vamos orar. Senhor, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado a Deus pela palavra, Senhor, que nos dá aí, que possa preparar o coração de cada irmão. Eu tenho falado do meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse irmão, Senhor. Esse manhã, paz, possa para que nós possamos, ó Deus, estar mais presente, mais perto do Senhor, ó Deus, confiando, Senhor, que nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, um Deus que grandes coisas tem feito por nós, Pai. Eu te agradeço, Pai, nesse momento, Pai. Obrigado, sabedoria, a paz, a alegria, Pai, e Pai, Senhor, depois, através desse movimento, Pai, nós precisamos sair daqui, corações dotados, corações cheios do Espírito Santo, Deus, fale conosco, Pai, nesse momento, Pai, eu te agradeço, e te coloco, Senhor, nessa mão, a vida de cada irmão nessa noite, Pai, presente, seus todos os tratamentos, abençoando, suprindo, Pai, as necessidades do teu reino. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter grandes coisas que eu tenho feito por mim. Eu te agradeço, Pai, eu te coloco nesse irmão, consertando o meu pecado, eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Irmãos que vão participar, por favor, se coloquem de pé para eles saberem. E após você ser servido, por favor, você pode se aceitar. Eu sempre me perguntei, nesse momento solene,
Por que o pão da ceia é tão pequeno? Já se perguntaram também? Tão pequenininho. Eu sempre perguntei, o que será que o pão da ceia é tão pequeno? Já perguntaram? São várias coisas que tenho dúvida na igreja. Desculpe esse momento de brincadeira, um momento solene, mas eu fiquei pensando, por que o pão da ceia é tão pequeno? Quando fui pastor de uma igreja, nós tínhamos fazia um filão, não sei se vocês sabem o que é o filão do pão, e cada um tirava um naco do pão. Uma forma diferente que nós fazíamos lá também, né, da celebração da ceia. Mas eu sempre fiquei me perguntando, nossa, mas glória a Deus. Todos foram servidos? Irão participar? Então Deus diz, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, em memória dele, comamos todos. Depois ele diz, e logo depois de haver dado graças, aliás, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim, em memória dele, bebamos todos. E ele diz, portanto, todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Até que ele venha. Oh Deus, venha nos buscar. Vamos esperar aí que o Senhor em breve venha nos buscar. Nós temos final ou não? E no final não, né? Então, irmãos, vamos colocar de pé para nós orarmos. Mais uma vez, ó Pai Santo, nós te agradecemos, te somos gratos, meu Deus, por podermos estar na tua casa, meu Senhor, diante do Senhor, para prestar esse culto. Ó Deus, cantamos para o Senhor, oramos ao Senhor, ofertamos para o Senhor, pregamos a palavra do Senhor, participamos da ceia do Senhor, e ó Deus, oramos mais uma vez ao Senhor, agradecendo pelo teu cuidado, agradecendo pelas tuas bênçãos, agradecendo pela nossa salvação, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado. Pedimos, meu Pai, que o Senhor leve cada um de nós para as nossas casas em paz, que possamos chegar em paz aos nossos lares, e que o Senhor, meu Deus, conceda a cada um de nós uma semana abençoada, que seja uma semana de bênçãos para cada um. Abençoe, meu Pai, as nossas casas, abençoe, Senhor, as nossas famílias, abençoe, Senhor, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos maridos, as esposas, os casais. Abençoa, Senhor, cada casa e cada vida que está aqui. E, ó Deus, agradecemos, porque sem o Senhor nada somos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe a cada um.